Uhum. Pessoal, agora, a partir de agora, podem pôr o presente lá no chat, fazendo um favor, para a gente começar a nossa aula. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Bom, seguindo então nesse nosso planejamento de aulas, hoje nós vamos estar falando aí sobre o tema da entrada em vigor e aplicação provisória dos tratados, tá? Além dele, nós vamos conversar também sobre a observância dos tratados, registro e publicidade, ingresso mediante adesão, violação do tratado e anulabilidade. Parece bastante coisa, mas não é, tá? A gente leva aí tranquilamente o nosso encontro de hoje sem afobação, sem precisar correr com nada. Para quem, por exemplo, para o André, para algum outro colega que esteja chegando agora, nós estamos fazendo aqui essa última semana sobre direito dos tratados, tá? Hoje nós vamos estudar esses temas que lhes falei e na sexta-feira, extinção do tratado. E daí na sexta eu vou aproveitar o tempo que nós tivermos de sobra, por assim dizer, para a gente conversar sobre aquele tema do controle de convencionalidade que eu havia prometido retomarmos com maior detalhamento. Para isso, eu vou deixar lá no Ambiente Conhecer, lá no Percurso com Aulas, na abinha primeiro bimestre, eu vou deixar lá o TCC que eu escrevi na minha pós sobre controle de convencionalidade e que depois ele foi publicado, publiquei junto com outras pessoas num livro de elaboração lá da UEL, tá? Daí eu vou deixar lá o artigo para que vocês possam dar uma lida e conhecer um pouco mais o tema. Bom, vamos para o nosso tema do dia. Entrada em vigor e aplicação provisória dos tratados. Bom, a entrada em vigor dos tratados, ela se dá de uma maneira bastante simples. Está previsto lá na Convenção de Viena também, de 1969, no seu artigo 24, parágrafo 1º. Qual que é a regra? Bom, a regra é a seguinte: que seja seguida a forma prevista no tratado que se está criando. Então, lá, lembra que falamos no último encontro? Lá na fase das negociações, onde eu termino aquela fase com um texto provisório, um texto base pronto. Pois bem, nesse texto que é encerrado, que é concluído ao fim da fase de negociações, tem que ter um artigo lá, nesse texto, dizendo qual a forma de entrada em vigor do tratado, daquele tratado que nós estamos criando. Por exemplo, na Convenção de Viena de 69, vou usar a própria Convenção como exemplo. Ela estabelece que ela entraria em vigor a partir da 35ª ratificação. Quer dizer, eu tinha na época 110 estados participando da negociação e demais fases, mas a convenção se contentaria, ou se contentou, com 35 ratificações para entrar em vigor. Falei isso até, falei, olha, gente, foi só na década de 80 que essa 35ª ratificação aconteceu. Né? O Brasil, por exemplo, só ratificou em 2009. Então, a primeira fonte onde eu vou buscar a forma de entrada em vigor do tratado é no próprio documento. Desculpe. Mas aí a gente pode nós podemos nos deparar com um documento que não tenha um artigo relativo à sua entrada em vigor. Passou em branco, ficou no silêncio. E daí, como é que eu faço? Daí nós vamos lá
na Convenção de Viena, no artigo 24, parágrafo 2º, e fazemos a aplicação supletiva da Convenção de Viena. Porque lembra, nós dissemos que a Convenção de Viena tem uma aplicação supletiva para temas que o tratado não disponha. No nosso exemplo aqui, não houve disposição. Aí a Convenção de Viena, supletivamente, para fechar essa lacuna, ela vem e estabelece no seu artigo 24, parágrafo 2º, que a entrada em vigor se dará quando tiver havido ratificação por todos os estados negociadores. Aí aqui exige unanimidade de ratificações. Tá bem? Ótimo. Claro que esse tipo de sistemática ela é mais clara de se enxergar num tratado multilateral. Porque se ele for um tratado bilateral, eu preciso da ratificação de ambos, né? E conforme a natureza do tratado, nem ratificação vai ter. Só com a assinatura já se satisfaz o requisito. Tá certo. Pode acontecer também desse tratado prever um prazo. Quer dizer, o presente tratado entrará em vigor após 5 anos da sua primeira ratificação, ou após 5 anos após a sua 5ª ratificação. Enfim, é uma regra relativamente flexível, tá? Beleza. Daí você fala em entrada em vigor escalonada, né? Conforme os estados vão ratificando, passa a entrar em vigor para aquele estado que ratificou e assim por diante. Bom, a vigência dos tratados internacionais tem efeitos em regra que são ex nunc. Quer dizer, é dali para diante, ou para o futuro ainda, né? Quando eu tenho um prazo para entrar em vigor. Raríssimas vezes nós vamos falar de tratados que tenham efeitos retroativos, tá? Posso citar exemplos, mas são muito poucos, muito escassos. Por exemplo, os tratados que criaram os tribunais de exceção na Iugoslávia e em Ruanda, para punir os responsáveis pelo crime ou pelos crimes contra a humanidade que foram praticados nesses países. Esse é um tipo de documento que tem efeitos retroativos, né? Porque o fato já aconteceu e agora ele vai retroagir e punir aqueles fatos. Veja, são questões muito pontuais, porque a natureza do direito internacional, das normas de direito internacional, prega que elas regulamentem fatos futuros, tá? Daí a regra de que o efeito é ex nunc ou pro futuro. Ótimo. Pode também acontecer dada a necessidade, as peculiaridades das circunstâncias, que os tratados entrem em vigor de forma provisória. Leia-se, antes de se atingir o quórum de ratificações previsto ou na Convenção de Viena ou no próprio documento, dada a urgência, dada a importância, a envergadura daquele documento. E a partir de então, algumas partes do tratado, sempre isso com consenso, né, dos envolvidos, algumas partes do tratado, geralmente as mais importantes, passam a ter vigência provisória imediata. Significa o quê? Celebrado o tratado, não vai se esperar as ratificações, e provisoriamente ele já passa, o tratado já passa a obrigar as partes envolvidas, tá? Isso está no artigo 25, parágrafo 20 da Convenção de Viena. Certo? Agora, essas regras agora não sei se é 20 ou segundo. Tá? Acho que é segundo, desculpa. Essas regras de vigência provisória, por óbvio, que elas não afastam o procedimento solene de celebração do tratado. Não quer dizer porque
os envolvidos concordaram com uma vigência provisória e urgente, que sejam dispensadas outras fases da elaboração do tratado, como, por exemplo, a ratificação. Não é isso. O tratado não deixa de ser solene. Simplesmente as suas regras passam a ser exigíveis de forma mais célere, por conta da sua importância, da sua necessidade naquele momento específico. Bom, pessoal, tudo em ordem aí por enquanto? Tudo certinho, professor. Tudo certinho? Vocês perceberam que eu passei a colocar, então, o arquivo editável lá, né? No ambiente virtual. Para que eventuais complementos possam ser feitos de forma mais cômoda por vocês. Ótimo. Vamos adiante, então, na matéria. Próximo tópico é o tópico do registro e publicidade dos tratados. Vocês perceberam também que tem uns errinhos de digitação, né, que passou aí, peço desculpa. Vocês fiquem à vontade para consertar, tá bom? Ó, qualquer tratado internacional, a regra funciona assim. Qualquer tratado internacional, aqui em aspecto amplo, né, celebrado por Estado que seja membro da ONU, também é um número majoritário de países soberanos fazem parte da ONU, né? Todos esses tratados que forem celebrados por esses estados que são parte da ONU, eles obrigatoriamente têm que ser registrados e publicados no secretariado da ONU. Quer dizer, é um departamento de arquivo e publicação, grosseiramente falando, que tem lá na ONU. E esse registro e publicação, turma, modernamente desde a metade do século passado para cá, passa então a ser um requisito ou uma condição de eficácia do tratado. Significa dizer o quê? Que se o tratado for celebrado nessas condições, né, por países membros da ONU, e não forem entregues a registro e publicidade, no caso de violação do tratado, os envolvidos, os interessados, não podem se servir de alguns institutos, de algumas entidades que são integrantes da Organização das Nações Unidas. Por exemplo, não podem se socorrer da Corte Internacional de Justiça. Por quê? Porque não houve registro ou publicidade do tratado. Então, eu disse condição de eficácia, mas não leve ao pé da letra, tá? Porque eu quero que você entenda o seguinte: o tratado não registrado e não publicado, ele ainda obriga as partes envolvidas, claro. As partes envolvidas ainda têm dever de observância do tratado. A diferença é que, não sendo cumprido esse dever de observância, de cumprimento do tratado, não pode, então, ser utilizada a Corte Internacional de Justiça, a Corte de Haia, para desfazer ou para solucionar a controvérsia surgida no âmbito daquele documento. Então, seria mais uma condição de jurisdicionalidade do documento, né? Então, ó, essa regra que está lá no artigo 102 da Carta da ONU, de 1945, em vigor desde então, não é novidade, tá? Não era inédita esse tipo de disposição. Isso já aconteceu no tratado, no Pacto da Liga das Nações, de 1919. E essa regra foi repetida em 1945. Qual que é o fundamento, qual que é a razão de ser, o porquê desse tipo de disposição? Bem, porque o que se busca é evitar tratados secretos, tratados sigilosos. A regra hoje em dia e desde 45, né,
e por que não até desde 1919, a regra é a publicidade do tratado. A publicidade. Tá? Embora tenha acontecido na Segunda Guerra alguns tratados secretos, notadamente assinados pela Alemanha. Tá? Muito bom. Além de trazer a publicidade, o sistema do registro e da publicidade, além de tornar público o documento, reforça-se o aspecto da segurança jurídica, tá? Que é muito importante, muito importante. Pessoal, tá travando? Estão me ouvindo bem? Tá com chiado? Não, tá normal, professor. Tá normal? Uhum. Beleza. É porque às vezes por causa do mau tempo, né? Vamos lá então. Continuando com essa tese ou esse ponto do registro e publicidade. Nós temos que entender então, e vou repetir, sem medo de ser cansativo, que esses tratados, esses documentos celebrados, mas não registrados, e por consequência sem publicidade, não podem servir de base para acionar a Corte Internacional de Justiça. Daí você pode perguntar, quer dizer então que daí a controvérsia fica sem solução? Não. As partes podem buscar uma corte arbitral, podem se valer de mediação, de conciliação, enfim, mecanismos outros, exceto a utilização da Corte Internacional de Justiça. Bom, aspectos daí burocráticos, né? Quando o documento chega lá no secretariado da ONU para ser registrado, claro, ele recebe um número de série, né? Ele é arquivado lá em determinados lugares, acredito que hoje em dia seja até um arquivo eletrônico, né? Onde tem lá os dados principais do tratado, um resumo, um extrato do documento, para que fique mais fácil a sua pesquisa. Tá certo? Bom, esse tratado que na última aula nós aprendemos do início ao fim da sua elaboração, vimos agora a sua entrada em vigor e o seu registro e publicidade, é óbvio que o próximo passo, me parece, ser prestarmos atenção para o tema da observância do tratado. Observância no sentido de obediência, de cumprimento às disposições do tratado. Bom, se nós estamos no âmbito de entidades soberanas que somente por vontade própria aceitam submeter-se a algumas obrigações, me parece que, como consequência lógica, esses mesmos estados observarão e cumprirão aqueles compromissos assumidos. No entanto, claro que o mundo ideal está muito distante do mundo real e, eventualmente, acontece o descumprimento de tratados internacionais, com frequência maior até do que nós pensamos, né? Nesse aspecto, turma, nós temos que falar aqui que a violação do tratado vai gerar consequências jurídicas, né, que nós aprofundaremos daqui a pouco. Mas no artigo 26 da Convenção de Viena, nós temos lá que a obrigação de respeitar os tratados é um princípio necessário do direito internacional. Não só isso, a obrigação de respeitar tratados, contratos, acordos de vontades é um pressuposto basilar de qualquer sistema jurídico, não é verdade? Quando nós falamos no direito civil, na parte negocial, contratual, nós temos lá o princípio da pacta sunt servanda, que não por acaso também existe no direito internacional. Falamos dele na primeira aula, né, que as obrigações devem ser cumpridas, as obrigações devem ser observadas. Além disso, o princípio da boa-fé, não basta só cumprir uma obrigação, é preciso cumpri-la com boa-fé, não é? Sem o uso de subterfúgios, sem o uso de atitudes que possam
violar esses preceitos básicos. Porque sem esse tipo de compromisso, sem esse tipo de força obrigatória, toda a harmonia social, tanto internacional quanto interna, ela desmorona. Quem vai querer negociar, sabendo que a outra parte pode descumprir o contrato e não vai acontecer nada com ela, não é? Não é à toa que lá no famoso terceiro termo, nós falávamos, o terceiro de boa-fé é sujeito intocável, é vaca sagrada do direito civil e também, eventualmente, do direito internacional. Aquele que está agindo de boa-fé merece proteção, tá certo? E é claro, essa proteção vem da onde? Basicamente, essa proteção vem dos sistemas de solução de controvérsias. Vem do sistema de, por exemplo, jurisdicional, ao qual os próprios estados já se submeteram. Esse tema da solução pacífica de controvérsias, nós vamos ter aula só disso, tá? Dentro em breve. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido sob os ditames da boa-fé. Tá? Essa é a regra. Aí eu trouxe uma observação que eu achei interessante a gente ter aí no nosso material. Que pouco importa se o regime, se o Estado que se obrigou, ele vive sobre um regime democrático, sobre um regime ditatorial, autocrático. Para o direito internacional público, isso não interessa. O que interessa é que haja o cumprimento do tratado conforme os ditames da boa-fé e da harmonia internacional. Daí eu trouxe aí uma disposição que estava lá na Constituição da antiga União Soviética, né? Então, as relações da União Soviética com outros estados, apoiadas na observância do honesto cumprimento dos compromissos provenientes dos princípios e normas universalmente reconhecidas do direito internacional, aqui está falando das normas imperativas, né? E dos tratados internacionais concluídos pela União Soviética. Aí nós estamos falando da parte negocial mesmo do direito internacional público. Veja, a época era considerado como um regime ditatorial, né? A famosa ditadura de esquerda, né? Tá bom? Nessa sequência, você vai ver que se tiver a curiosidade de ler alguns dispositivos dessa Constituição, desse documento da União Soviética, você vai ver que eles são relativamente longos mesmo por natureza, tá? Como o próprio texto constitucional efetivamente é atualmente, né? Constituições analíticas. Você vê o preâmbulo, por exemplo, conta toda uma história da Revolução e tudo mais, né? E, enfim. Pois bem, dizendo isso ainda sobre a observância dos tratados, nós temos que nos atentar para uma outra regrinha que já foi objeto de análise aqui em aula, mas hoje a gente pode retomar para colocá-la talvez no seu devido lugar, que é uma regra internacional da Convenção de Viena, artigo 27, que estabelece que um Estado-parte, uma parte no tratado internacional, não pode invocar as suas normas internas como justificativa para descumprir um tratado internacional. Dizer, olha, é que o meu Código Penal aqui, nessa parte, ele não conversa muito com essa convenção que eu assinei. Então eu não vou cumprir. Não, não pode, pessoal. E por quê? Porque, basicamente, o tratado internacional, ele passa, não é, por alguns filtros antes de ingressar na ordem interna de um Estado. Então, assim sendo, eu tenho lá a possibilidade de ter sido feito reserva com relação àquela cláusula. Vamos supor que não foi feito. Aí o direito
interno, por intermédio do seu parlamento, analisou o tratado e não viu essa incongruência e foi para a ratificação e o Estado passou a obrigar-se perante a sociedade internacional com relação àquele tratado. Agora, eventual discordância ou desarmonia entre uma norma interna e uma norma internacional, isso é muito pouco para justificar, né, o descumprimento desse compromisso internacional, porque senão haveria uma brecha muito ampla para que os estados, para que os estados em geral descumprissem os tratados. Não era só procurar uma linha no artigo de lei aqui dentro e dizer, não vai rolar, hein? Desculpa aí, aquela hora eu falei que eu ia me obrigar, mas agora eu estou vendo que tem aqui uma vírgula na minha lei interna que não me permite fazê-lo. Aqui, em certa medida, nós estamos dizendo que o compromisso internacional prevalecerá. Prevalecerá. Por quê? Por conta da boa-fé e por conta da pacta sunt servanda. Bem? Até aqui está tudo em ordem, turma? Tudo certinho, professor. Tudo certo? Hoje a Bruna é a porta-voz da turma. Vai me falando Não, aí, Bruna. porque eu tô ligada, porque eu dormi na aula passada, professor. Agora tá que tá, né? Agora eu tô que tô. Legal. Pessoal, então vamos adiante, tá? Não havendo dúvidas, nós seguimos o nosso estudo, tá? Mas é claro, você tem a liberdade de interromper a hora que quiser e fazer a pergunta que achar pertinente. Pois bem, o próximo tema é o ingresso nos tratados mediante adesão, tá? Bom, eu tenho lá, e notadamente isso acontece nos tratados multilaterais, né? Eu tenho lá um tratado multilateral, que já foi celebrado, entrou em vigor, tá bonitinho lá no mundo do direito internacional. Só um instantinho. Pronto. Tá lá no mundo do direito internacional, certo? E daí um Estado soberano que não participou da elaboração desse tratado quer fazer parte dele. Isso é natural, isso é tranquilo, é plenamente possível que um Estado soberano possa aderir ao conteúdo de um tratado que já existe. Tá? É uma adesão. Então, é igual o nosso estudo que fizemos em direito contratual, civil, e que vamos fazer também nos contratos de consumo com a professora Daniela, sobre o tema da adesão. O conceito é o mesmo, o conceito jurídico é o mesmo, a essência é a mesma. O que é? Alguém de fora vai aderir a um documento que já foi criado, a um documento do qual ele não participou e do qual ele não pode interferir na elaboração das cláusulas. Basicamente, isso é adesão, né? A um tratado ou a um contrato. Quando o Estado que tem interesse em ingressar mediante adesão, ele faz uma manifestação de vontade através de uma carta de adesão. Ele diz, olha, eu, Estado X, quero participar dessa declaração internacional de direitos. Ou eu, Estado X, tenho vontade de aderir a determinado bloco regional, né? Pois bem, os tratados coletivos de grande porte, eles geralmente são abertos à adesão indiscriminada. Qualquer país do mundo, do globo, né, qualquer país do globo pode fazer parte desse tratado. Eu trouxe como exemplo para vocês aí a Convenção da Cruz Vermelha Internacional, né, que é uma convenção sobre direito humanitário, que é de envergadura importantíssima, de alcance universal. Então, qualquer Estado
pode aderir à Cruz Vermelha Internacional e fazer parte desse documento. Ótimo. Agora, eu tenho outros tratados que são, por exemplo, regionalmente abertos. Organização dos Estados Americanos, né? Na Organização dos Estados Americanos, me parece que é razoável que a adesão seja feita por países americanos, não é? Na Liga Árabe, que é outro exemplo que eu trouxe, me parece que é razoável que sejam estados que comunguem aí dessa cultura, por assim dizer, dessas macro características árabes, né? Que envolvem língua, religião e tudo mais. Agora, eu tenho outros tratados cuja adesão leva em conta outras peculiaridades. Tem lá um tratado internacional dos países de língua portuguesa. Parece que é razoável que só faça adesão países que falam português. Né? Não tem como um país que fala o inglês querer fazer parte desse tratado. Para eles é fechado. Não é? Ou que leve em conta outras peculiaridades. E daí a gente pode nos perguntar o seguinte, né? Por exemplo, a União Europeia, o Mercosul, que são blocos, antes de mais nada, apesar são blocos regionais e também econômicos. Será que nesse caso a adesão é livre? Não, pessoal. Nesse caso, o Estado candidato a aderir, ele precisa literalmente e efetivamente se candidatar. Voltou? Voltei? Sim, voltou. Ah, tá, tinha caído. Travou. Eu já vi, a hora que a minha imagem aqui na caixinha para de mexer é porque travou. Aconteceu já hoje cedo, mais cedo, então. Bom, programa ao vivo é isso aí, né? Peço desculpa, tá? Mas eu dizia, então, retomando, que alguns blocos eles têm, além da característica regional, uma característica econômica, tá? Nesse aspecto, essa adesão não é tão livre assim, né? É preciso que o Estado aderente demonstre que sua presença ali trará vantagens, ele seja, enfim, aceito pelos demais estados que já fazem parte do bloco. Tá? Um outro exemplo, né? Por exemplo, estados produtores de certa riqueza. Aí, me parece que não se leva em conta o aspecto geográfico, mas tão somente a produção de determinada riqueza, por exemplo, petróleo. Né? Tem uma organização de produtores e exportadores de petróleo. Essa organização não leva em conta a localização geográfica, embora a imensa maioria das partes seja do mundo do Oriente Médio, né? Mas em tese nada impede que um estado, por exemplo, brasileiro mesmo, que é um produtor de petróleo, venha a fazer parte, tá? Beleza. Até aqui tudo em ordem, turma?
Sim, senhor. Tranquilão? Desculpa aí de novo a travadinha básica, né? Mas vamos que vamos. Agora, nós vamos conversar rapidamente também, porque esse tema será posteriormente aprofundado, o tema da violação do tratado internacional. Ora, João, oi, essa aplicação dos tratados no tempo e no espaço pulou? pulou porque em certa medida eu vou estar só repisando aquilo que eu falei já no comecinho da aula, sabe? Uhum. Mas se quiser, a gente pega e fala, não tem problema. Não, não. Show. É? É que daí eu tenho que abrir aqui. Podemos tocar? Vocês que sabem, turma. Bola pra frente, professor. Vamos lá. Bola para frente? Então vamos embora. Mas, ó, qualquer dúvida, Estefânia e turma, que surja depois da leitura desse tema, fica à vontade, tá? Eu estou à disposição. Agora nós temos o WhatsApp. Perdão? Agora nós temos o seu WhatsApp. Entendi. Então vamos lá. Ó, quando a gente fala da violação do tratado, nós estamos falando aqui de algumas consequências que eu vou abordar depois com mais vagar lá na solução pacífica de controvérsias, mas eu tenho aqui alguns aspectos importantes para que a gente já tenha em mente. Bom, a violação do tratado, primeiro, precisa ser considerada, isso, vai colocando no presente aí, turma. A violação, primeiro, tem que ser substancial, tem que ser uma violação com alguma relevância, que traga alguma consequência digna de nota, né, para o tratado. E essa violação substancial, ela gera um efeito bastante interessante. Um efeito que ela gera é o seguinte: as outras partes do tratado, por exemplo, um tratado multilateral, as outras partes podem dar o tratado como extinto, a partir do descumprimento por um dos Estados-partes. Ou podem fazer o seguinte: dar o tratado como suspenso, parcial ou totalmente. Suspenso até quando? Até que essa controvérsia surgida seja resolvida. Pode eventualmente expulsar o Estado violador? Pode. Mas é muito, muito, muito raro acontecer. Tá? Até para que não crie não seja criado um desconforto internacional. Nós estamos aqui num âmbito de relações muito tênues, muito sensíveis, não é? Então, muitas vezes é preferível processar esse Estado numa corte internacional para que ele faça o ressarcimento advindo da violação, do que mandar o Estado embora, né? Até porque os Estados não fazem parte de um único tratado juntos. Eles fazem parte de milhares, se não milhões de documentos juntos. Então, essa ideia de expulsão, embora exista uma possibilidade teórica, na prática é bastante difícil de se ver acontecer, né? Você já pensou um Estado ser expulso da ONU? Não se há muita notícia disso, não é? Porque a ONU vai aplicando sanções aqui, recomendações ali, chama para conversar e vai contornando a situação, tentando amoldá-la. Eu acho que até existe uma benesse nesse tipo de conduta, porque é melhor manter um Estado violador. Imagina um Estado que tem violado direitos humanos, quase todos, na verdade, né? Violam direitos humanos. É melhor, então, ir educando esse Estado, tentando uma certa pedagogia, do que simplesmente expulsá-lo da organização e deixar aquele povo largado à própria sorte, né? Então, existe esse viés protetivo. Então, além da possibilidade de dar o tratado como extinto, suspender parcialmente a sua observância, parcialmente ou totalmente, eventualmente expulsão, existe a saída que é mais plausível, que é a saída da utilização dos mecanismos de solução de controvérsia.
mecanismos pacíficos de solução de controvérsia. Não é também porque violou que os outros estados são autorizados a soltar bomba lá, né? Claro que esses mecanismos são todos pacíficos. E nós aprofundaremos durante o estudo desse ponto em especial, tá? Na sequência, nós temos aí o tema bem bacana, bem importante, que trata da nulidade e da anulabilidade dos tratados. A Convenção de Viena também se preocupa com esse tipo de tema, não é? Porque, veja, não é o fato de nós estarmos diante de um direito que geralmente seus documentos são assinados em cidades glamurosas, importantes, bonitas do mundo, né? Eu gosto de falar que o direito internacional público é um direito bem chique, né? Porque você só vê as cidades top do planeta sendo utilizadas para sede de elaboração de tratado, né? Você não vai ver um tratado internacional do Masgaia Sapo aqui em Ribeirão Claro, não tem, não acontece, né? Viena, Genebra, Nova York, Washington, por aí vai. Pois bem, não é porque é um âmbito de direito mais especializado, onde eu tenho a atuação de experts, de delegações e tudo mais, que nós veremos aí a ausência de equívocos, de erros, não é? Porque, em última instância, se você aplica uma teoria geral do direito, olhando aquilo que a gente aprendeu no primeiro ano de faculdade, numa teoria geral do direito, o tratado internacional ele nada mais é do que um acordo de vontades submetido a determinadas regras e princípios, não é isso? Nesse aspecto, pela teoria geral do direito, e a gente vê que a aplicação casa bonitinho, os tratados internacionais também não estão imunes a alguns defeitos. E assim sendo, conforme a gravidade do defeito, nós teremos tratados anuláveis, e com toda aquela teoria que nós já aprendemos, e tratados nulos, também com toda a teoria que já conhecemos sobre esses institutos. Pois bem, falando de anulabilidade agora, tá? Nós temos uma causa importante. Está lá na Convenção de Viena. Está aí no material. Irregular consentimento da parte. Quer dizer o quê? Por erro, dolo, pela corrupção do representante de um Estado, né? Então, ó, nessas causas de anulabilidade, a gente pode pôr assim, ó, num primeiro momento. Uma das causas, primeira causa, a inobservância da competência para ratificar, né? Inobservância da competência para ratificar. Eu tenho uma irregularidade aí, né? É uma causa de anulabilidade. Então, vamos lá. Voltando no processo de elaboração do tratado. O tratado foi assinado e foi entregue lá para cada estado parte. No caso brasileiro, o Brasil volta os representantes do Estado brasileiro voltam para cá com o tratado debaixo do braço, entregam para o Poder Legislativo, para o Legislativo fazer análise do tratado. O Parlamento diz que o tratado não serve aos interesses do Brasil. Só que, mesmo assim, o presidente da República vai lá e ratifica. Essa ratificação é irregular, tá? É aquilo que é chamado pela doutrina como uma ratificação imperfeita. Porque nós falamos no último encontro que se os representantes do parlamento dão o tratado como desinteressante para o Brasil, está subtraída a competência do chefe do executivo para ratificar. Agora, uma outra situação. O parlamento concorda com o conteúdo do tratado e devolve para o Poder Executivo. Só que antes do presidente da República poder ratificar, o ministro das Relações Exteriores, espalhafatoso,
falastrão, boquirroto, não é? Vai lá e ele mesmo ratifica. Deixa quieto, o Olavo de Carvalho falou que eu posso, eu mesmo vou ratificar. Tá certo? Também é uma ratificação imperfeita, porque é feito por um agente do Estado que não tem competência para tanto. Entenderam? Pois bem, outras causas de anulabilidade que nós já conhecemos. Eu tenho o erro, o dolo e a corrupção. Olha só. Com relação ao erro e ao dolo, nós podemos nos valer daqueles ensinamentos que nós já temos desde o terceiro termo da faculdade. Quando aprendemos que o erro é uma falsa representação da realidade ou a ignorância acerca dos fatos, e o dolo é o erro induzido por outrem. Quanto a isso, tranquilo, né? Imagina que o representante do Estado brasileiro recebe lá um parecer da sua equipe técnica que o acompanha na elaboração do tratado, e ao ler e interpretar o parecer, interpreta de forma equivocada. E assim sendo, celebra tratado contra aquilo que, caso ele tivesse a correta interpretação, ele não teria feito, né? O dolo, por outro lado, só a título de exemplo, hein, pessoal? A gente não está dizendo que isso acontece na vida real, não. Mas a título de exemplo, o representante dolosamente, ou melhor, induzido a erro, não é? Que daí o dolo é a indução a erro, assina o tratado contra os interesses do Estado, porque ele foi induzido a erro pela sua assessoria técnica. No caso da corrupção, fica mais fácil ainda de se enxergar. Né? O representante do Estado é corrompido. Ele recebe ali um dinheiro ou alguma vantagem para celebrar um tratado que beneficia o Estado corruptor e prejudica o Estado que ele próprio representa. Né? Isso é uma previsão da Convenção de Viena de 69. Então, veja, é uma circunstância que tem alguma relevância. Né? Por outro lado, essas são, então, causas de anulabilidade. Ratificação imperfeita, erro, dolo e coação. No caso da nulidade, eu tenho aqui a situação da coação. A coação, então, diferente dos outros exemplos, gera a nulidade do tratado. Ele é nulo de pleno direito. Essa coação, cujo conceito nós já conhecemos também, né? A promessa de mal injusto e grave, a pessoa, sua família, os seus bens, para que ela haja dessa ou daquela maneira. A coação pode ser com relação ao representante do Estado. Eu vou usar o mesmo exemplo que fique bem claro, né? Bem lúdico, assim. O Estado coator sequestra a família do presidente da República do coagido e faz a ameaça. Se não celebrar o acordo que prejudica o seu Estado e beneficia o Estado coator, a família do presidente será morta. Né? Por óbvio que ele vai assinar o papel que aparecer na frente, e de forma muito compreensível. Mas também pode ser uma coação de Estado para Estado. Não é? É claro que o Estado não fala, não sente, não pensa, mas eu digo, o instrumento da coação passa a ser instrumento institucional. Por exemplo, se não assinar o acordo X nas condições X, nós vamos soltar bomba em vocês, ou nós vamos promover um embargo econômico, ou algum outro mal que vá prejudicar o Estado enquanto instituição. Então, eu posso ter uma coação pessoal e uma coação institucional. Fato é que, demonstrados qualquer dessas circunstâncias, o tratado, então, será anulado, ou anulável, né, no primeiro grupo de exemplos, e nulo no caso da coação. Tá bem?
emprego de força e tudo mais, né? Ótimo. Daí tem uma perguntinha no material aí. E os casos de espionagem? Os casos de espionagem podem gerar defeito do tratado internacional? Bom, isso aqui, esse tipo de questionamento surgiu logo que houve aquele escândalo da NSA, agência americana, né, de espionagem, no qual alguns chamam de herói, né, o Edward Snowden, junto com o Assange lá do WikiLeaks, vazaram documentos que demonstravam e provam por A mais B que o governo americano, no caso, promovia espionagem de diversos países do mundo, entre eles o Brasil. Né, aqui, e-mails, conversas de celular, tudo da presidência da República eram hackeados. A partir dessas espionagens, um Estado passa a ter vantagem informacional, né, sobre outros. E daí a doutrina se perguntou: a posse desses dados obtidos de forma ilícita, que conferem uma vantagem absurda sobre os demais membros de uma negociação, isso pode viciar o tratado internacional? Pois bem, para alguma parte da doutrina, para a parte majoritária, se apregou a que sim, que vicia o tratado. E vicia a tal ponto que poderia ser causa de nulidade, de que o tratado fosse considerado nulo de pleno direito. Uma outra parte da doutrina fala que vicia, mas gera só anulabilidade. Quer dizer o quê? Vai depender da manifestação do Estado que se diga prejudicado de querer ver a anulação do tratado acontecer. Então existe esse embate doutrinário entre nulidade e anulabilidade. Eu penso que por ser uma causa extra legal, quer dizer, não está previsto em nenhum tratado, inquinar o documento de nulidade por causa de espionagem seria inovar o ordenamento, né? Seria criar uma causa supraconvencional de nulidade. Me parece que não é essa a vontade da Convenção de Viena. A vontade da Convenção de Viena é ter causas de nulidade bem específicas. O mais adequado, do ponto de vista de uma teoria geral, seria adequar a espionagem nos casos de anulabilidade. Legal? Ainda falando do tema da nulidade dos tratados, nós temos a ideia do ius cogens, ou também chamados, lembra, de normas imperativas. Como que essas normas imperativas são colocadas no campo da nulidade dos tratados? É basicamente isso. Nós já falamos isso em outro encontro, mas eu vou repetir de forma mais detalhada para que a gente entenda bem. Bom, nós já sabemos que as normas imperativas de direito internacional público são verdadeiras cláusulas pétreas, são verdadeiras normas inderrogáveis, são normas que não podem ser afastadas pelas vontades das partes. Como o próprio nome diz, elas são imperativas. O artigo 53 da Convenção de Viena, de 1969, estabelece que nenhum tratado pode afrontar as normas imperativas. Alguns daqueles princípios que falamos na primeira aula, por exemplo. Nenhum tratado pode violar essas normas, sob pena de nulidade. Até aí, tranquilo. O nosso raciocínio de estudantes de direitos já do 5º ano nos leva, pelo menos a primeira vez que eu li a respeito do tema foi esse raciocínio que eu fiz. Me leva ao seguinte raciocínio. Bom, eu tenho o tratado, eu tenho as normas de direito imperativo,
as normas imperativas de direito internacional público, de ius cogens, e um tratado posterior, que viola essas normas pré-existentes. Né? Então, uma bolinha aqui, o tratado. Como não existe compatibilidade entre eles, porque o tratado viola as normas imperativas, o que acontece? As normas imperativas vão lá e destroem o tratado. As normas imperativas inquinam o tratado de nulidade. Exatamente como é o raciocínio que fazemos do controle de constitucionalidade. Tem a Constituição, uma lei posterior que viola a Constituição vai lá e expulsa essa lei inconstitucional do sistema. Ótimo. Agora, é possível o contrário? Perdão. É possível que eu tenha um tratado celebrado já e, como eu disse para vocês anteriormente, o direito como um todo e também o direito internacional público é uma disciplina dinâmica. Pode ser que seja criado uma nova norma imperativa conforme os avanços sociais, os avanços da humanidade. Vamos supor uma norma imperativa relacionada à pesquisa genética, né? Só título de exemplo. Então eu tenho um tratado que já existia, vamos supor, por 10 anos, e depois de 10 anos eu tenho uma nova norma imperativa. E daí, quando eu comparo os dois, eu vejo que o tratado está contra a norma de direito imperativo. O que vai acontecer? O ius cogens vai também anular o tratado, ainda que ele seja um tratado anterior. Portanto, a força das normas imperativas, ela é tanto superveniente, atingindo tratados futuros, quanto tem a força retroativa, ou seja, atinge tratados pretéritos, antecedentes. Aí seria o raciocínio que nós fazemos também aqui no direito interno, mas não falando de controle de constitucionalidade. Mas veja, eu tenho uma norma, eu tenho uma Constituição nova, que nem foi feito com a lei de imprensa. Eu tenho a lei de imprensa, que já existia desde 1962, salvo engano, e a Constituição de 88. Hora que eu comparo as duas, não dá match. O que acontece? Eu vou declarar a lei de imprensa inconstitucional? Não, isso não existe. Eu vou tratar a lei de imprensa como não recepcionada pela nova ordem constitucional. Mas qual que é o resultado prático? A lei de imprensa também vai para o lixo. Ela é expurgada. Tá? Então, eu posso dizer que existe uma eficácia que olha para o futuro, mas também que olha para o passado, no que diz respeito às normas imperativas previstas lá no artigo 53, e eu tenho esse conflito entre o tratado pré-existente e norma posterior no artigo 54. O tratado torna-se nulo, repito, ainda que quando foi feito era plenamente válido, tá? Mas a superveniência de uma norma imperativa nulifica o tratado anterior. Joia. Bom, aí aqui no final, no último tópico do encontro de hoje, nós temos aí o conflito entre os tratados e a norma de direito interno. Nós abordamos isso já quando falamos lá do dualismo, do monismo, né? No nosso segundo ou terceiro encontro. Geralmente, a prevalência é para a norma doméstica. Mas para que não pareça contraditório com aquilo que dissemos no começo da aula, lá no começo da aula nós dissemos, olha, o Estado não pode invocar o direito interno para descumprir um tratado inteiro internacional. Aqui nós estamos falando de um conflito mais singularizado entre a norma A brasileira e uma norma B internacional. Tá? Por exemplo, o Brasil assina a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que prevê a abolição da pena de morte
enquanto sanção penal a ser aplicada. No entanto, o Brasil tem uma previsão constitucional, único caso da aplicação da pena de morte em caso de guerra declarada, ao desertor, espião, aquilo tudo mais. Né? Morte por fuzilamento. Veja, é uma questão específica na qual eu vejo um conflito entre o direito nacional e o direito estrangeiro. E aqui, seguindo o que a doutrina diz, geralmente prevalece a norma de direito doméstico. Tá? Agora, é importante nós entendermos que as normas de direito internacional, elas se submetem a um controle de constitucionalidade, que acontece pelo poder executivo, pelo poder legislativo e pelo poder judiciário. São 3 momentos. Pelo poder executivo no processo de adesão ou ratificação de um tratado. Pelo poder legislativo naquela fase interna, onde o tratado passa por análise no parlamento. E pelo judiciário, quando eu falo aí já de um controle repressivo, quando furou o filtro e entrou no direito nacional, no direito doméstico, uma norma que conflita com a Constituição. Aí essa norma pode ser levada até o STF, seja no controle concentrado ou no controle difuso, para análise da sua constitucionalidade e, eventualmente, decidindo-se pela inconstitucionalidade, essa norma é expurgada do sistema. Então, veja, o arcabouço doméstico prevalece sobre as normas de direito internacional. Tá? No caso do Brasil, nós temos aí o paradigma de uma prevalência, a princípio, das normas domésticas. Sempre lembrando que esse direito internacional, que pode ser conflitante, ele acabou sendo internalizado. Né? É mais um conflito agora de origem da norma. Que a norma doméstica é produzida no Parlamento Federal. E a norma internacional é produzida no âmbito do direito internacional. Mas ambas encontram-se inseridas no direito interno, no ordenamento. Daí dizer, né, que é tudo uma coisa só, é um bloco só. Tá? No próximo encontro, como eu havia prometido, nós vamos falar de controle de convencionalidade, que vem para complementar esse tema do qual nós estamos conversando agora. Tudo ok até aqui, turma? Acho que sim, professor. Beleza. Tudo certo. Professor, tem matéria pra caramba, direito internacional, né? E tem, hein? Tem. Pior Vai dar que tudo tem. certo. É esse bloquinho aqui, ó. Só 60 páginas. Bastante coisa. Fora o material de apoio, que é maior ainda, né? Mas o material de apoio é para tirar alguma dúvida ou aprofundamento que vocês queiram fazer. Está tudo Pessoal, certo. ótimo. Não havendo dúvidas, então, a gente pode dar o encontro de hoje por encerrado. Nós atingimos aí a meta do dia, né? Batemos a beta, como diria o Datena. E eu vou já interromper a gravação. Quem não pôs presente ainda é a última chance, tá? E amanhã